Bom, então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês. É mais uma reunião do grupo de trabalho do P7 e a gente está falando aqui sobre a plataforma digital para as ferramentarias brasileiras. Eu estava repassando com vocês, né, antes da gente reiniciar aqui, as respostas do formulário 3 que nós enviamos, né? Então, nós tivemos aqui 3 respostas. Todas as respostas vieram de ferramentarias e somente, né? Não tivemos sistemistas, montadoras respondendo esse formulário. Nós gostaríamos que mais empresas respondessem isso, mas, como eu já comentei anteriormente com vocês, as respostas desse formulário têm refletido uma realidade de ferramentarias que a gente tem visitado. No nosso projeto a gente já visitou mais de 5 ferramentarias desde o início do projeto, né? Já fomos visitar a FHS em Diadema, a Gaspec em Santo André, Factus em São Bernardo do Campo, a ferramentaria da GM em São Caetano. Visitamos também a Ingetac, que está situada em Diadema também. Visitei lá em Joinville um setor da Valbert, né, mas não foi a ferramentaria em si, foi o setor de inovação deles. Então, assim, a gente já visitou algumas ferramentarias. Visitamos ferramentarias na região de Sorocaba, visitamos a Kishima, visitamos a Espas, visitamos a Indab, que é aqui na região de São Paulo também. E deixa eu ver se está faltando mais alguma. Acho que tá tudo certo. Já fizemos uma visita à Toyota também. Então, já visitamos uma série de empresas desde o início do projeto, né, nesses primeiros 6 meses. E por mais que nós tenhamos tido poucas respostas aqui no formulário, essas respostas elas estão em harmonia com o que nós temos visto durante as visitas que nós temos realizado, tá? Então, qual que é o primeiro cenário aqui? Você, como ferramentaria, né, terceiriza alguma etapa do serviço ou do desenvolvimento completo aí do ferramental? Então, as 3 respostas marcam que sim. Nós não conhecemos até agora nenhuma ferramentaria que realize todas as etapas, né? E qual é a razão para essa pulverização ou terceirização de serviços? Então, tivemos redução de custo como sendo uma alternativa pontuada. A mais pontuada foi que não possui capacidade instalada. Então, isso é verdade. Acho que a maioria das ferramentarias não tem capacidade para a realização de algumas atividades. As mais comuns, né? Ninguém praticamente tem fundição própria. Modelação de isopor, poucas têm. Né? As que têm, né, utilizam, mas muitas não têm modelação de isopor, muitos não têm escritório de projetos ou a parte de engenharia dentro da empresa, né, são serviços terceirizados, então não possuem capacidade instalada. E outra razão aqui que não foi pontuada, né, é baixa disponibilidade de ativos, redução de tempo, teve uma sinalização, inovação, não teve nenhuma resposta, qualidade do serviço prestado ou nenhuma das anteriores. Quais são as atividades que são terceirizadas ou pulverizadas? Engenharia, colocou aqui, projeto, pelo menos uma resposta, modelação de isopor. Então, as 2 empresas que responderam o formulário foram 3 pessoas, mas de 2 empresas diferentes, né? Então, as 2 empresas responderam que terceirizam a modelação de isopor, 100% também faz a terceirização da fundição. Tryout teve uma resposta, né? Tryout, estampagem em baixa cadência e eletroerosão a fio. Bom, e você é contratado para fazer alguma atividade específica? Porque muitas vezes a gente olha, né, para o serviço completo de desenvolvimento de um ferramental, mas se a empresa terceiriza, alguém tem que ser contratado, né, para fazer essa terceirização ou quarteirização do serviço. Normalmente se terceiriza o quê? Ou a pessoa, a empresa, né, de ferramentaria,
ela é solicitada para fazer o quê? Usinagem 2D, usinagem 3D, montagem, usinagem 3D e cópia final. Isso já indica para a gente um possível nicho de especialização, né? Onde esse grupo aí de serviços, eles são serviços essenciais aí da ferramentaria. Então, a ferramentaria busca então se especializar para fazer e acaba oferecendo isso também. Uma realidade importante que nós temos visto nas ferramentarias que temos visitado, essas que eu citei para vocês, né, é que muitas delas têm que diversificar o seu modelo de negócios para vender serviços pontuais. A gente comentou um pouco sobre isso na semana passada. Quando a ferramentaria não consegue pegar um desenvolvimento completo do ferramental, ela precisa então vender o serviço de execução de projeto, ou de usinagem, ou de montagem, ou de usinagem para cópia, montagem e usinagem para cópia, ou tryout, ou horas de prensa, enfim. Então isso reforça, né, que o modelo de negócios onde a empresa fica dependente exclusivamente de pegar um desenvolvimento completo de ferramental não está sendo sustentável para o setor aqui no Brasil. Então, não é o suficiente para manter o setor rodando. A próxima pergunta diz assim: o que faria com que você não aderisse ao modelo pulverizado? Né? Que seria especializar cada segmento de atividade desse, ou um grupo de segmentos, né? E trabalhar só com aquilo que você é especialista e não ficar responsável pelo desenvolvimento completo do ferramental. Então, a primeira opção era confiança em outros atores do setor. Então, esse é um fator de risco, e aí tivemos uma resposta sinalizando que esse é um ponto crucial, que não provoca essa aderência a um modelo pulverizado. Perda de controle sobre o processo, então essa é uma realidade que acontece também e é um fator de risco. Segurança da informação, então as duas empresas, né, as duas ferramentarias pontuaram essa questão, então isso a gente precisa tratar a questão da segurança da informação dentro da plataforma como algo muito robusto, né, para evitar esse tipo de falha e permitir que as empresas se sintam à vontade por participarem da plataforma. Complexidade de gestão é uma dificuldade também, né, desse modelo pulverizado. No entanto, as ferramentarias elas já têm ganhado experiência em trabalhar com esse tipo de modelo, uma vez que elas terceirizam várias atividades, né? E a definição de responsabilidades. Essa é uma parte que a gente vai explorar um pouco mais à frente aqui no nosso formulário. Tivemos aqui um comentário, que é uma dúvida, na verdade. Esse questionário, assim como o projeto demonstradores, está relacionado a ferramental e também a moldes como injeção termoplástica e moldes de sopro? Bom, o nosso foco no projeto demonstradores é a parte de ferramental de estampagem, corte, dobra e repuxo, né? Mas nada impede que as empresas de molde e injeção elas participem. A questão é que o nosso foco aqui, né, os ferramentais que nós vamos construir e as discussões principais, elas são mais voltadas à parte de corte, dobra e repuxo, tá? Bom, falando um pouquinho sobre pulverização dos serviços pela plataforma e as implicações das responsabilidades, que era o tópico que a gente estava abordando, quando você compra um serviço ou um produto de alguém, o resultado não apresenta conformidades com as especificações, a responsabilidade pelo custo, o retrabalho, o envio, o atraso e a correção é de quem? Então, essa é uma pergunta importante na hora de definir aqui a plataforma, né? Porque nós vamos precisar fazer essa gestão de responsabilidades através do modelo plataformizado. E aí, nenhuma empresa das duas que responderam disseram que a empresa contratada é responsabilizada. Na verdade, a minha empresa arca com o prejuízo da correção, né? Ou então realizamos uma análise para verificar quem foi o responsável
e o mesmo deve arcar com os custos do retrabalho. Então isso funciona, essa pergunta deveria funcionar, né, para nortear tanto quando você é contratado, quando você contrata alguém, né? Bom, diante dessa proposta de um modelo pulverizado, se faz necessário a implementação de regras claras de responsabilização para cada parte envolvida, a fim de garantir a qualidade, a rastreabilidade e o cumprimento dos prazos em todas as fases do projeto. Então, se você entrar na plataforma para oferecer serviços de usinagem, de projeto, modelação, ou então se você está lá para contratar esse tipo de serviço, né? Ou também o serviço de desenvolvimento completo de ferramental, que a gente está aqui, né, passando por todos esses itens, nós propusemos então a seguinte regra de responsabilidade dentro da plataforma, ou seja, como a plataforma deverá funcionar, que é a seguinte: para cada serviço contratado, o cliente deve conferir e validar a entrega. A partir da aprovação, o cliente se torna responsável por quaisquer não conformidades subsequentes. Se o cliente não validar a entrega, o fornecedor é responsável por quaisquer não conformidades e deve corrigi-las sem custo adicional. Então vamos colocar em termos práticos aqui, né? Eu comprei aqui uma usinagem 2D, ou comprei uma fundição, vamos colocar aqui, né? O fundido chega para mim, ou então eu vou lá na fundição fazer uma inspeção final do fundido antes dele ser enviado para mim, e aí eu acho uma não conformidade no fundido. Essa não conformidade é responsabilidade da fundição e ela tem que corrigir. Eu fiz a inspeção, seja na fundição ou no recebimento dentro da minha ferramentaria do fundido. Aprovei. A partir daí eu comecei a achar problemas depois. Quando eu cheguei lá na parte de cópia, alguma coisa assim, esses problemas não são mais responsabilidade da fundição. Então essa é a regra que a gente está propondo. Diante disso, a gente propôs se os participantes eles concordavam ou não. A gente perguntou, né, se eles concordavam ou não com essa regra de responsabilidade. E aí todos responderam que sim. Caso não, propõe alguma abordagem. Então, acho fundamental definir uma regra para a seguinte situação: se o cliente não perceber a não conformidade e validar o serviço, o próximo fornecedor identificar essa falha ao iniciar a próxima etapa, como será determinada? Eu acho que a nossa proposta ela foi bem clara, né? Você tem a responsabilidade de identificar. Você não identificou, a partir do momento que você recebeu e aprovou, a responsabilidade é sua. Até aqui, vocês gostariam de fazer algum comentário, de expor alguma coisa diante daquilo que a gente perguntou no formulário? Boa tarde, André. Boa Fábio. tarde. Boa tarde, Fábio. É só um comentário, né? Por exemplo, quando alguns tipos de problemas, né, eles não podem ou não são descobertos num primeiro momento, né? Por exemplo, uma porosidade em fundição, né? Uhum, Em alguns casos, né, a porosidade ela é aparente, né? Aí fica mais fácil de uhum, detectar. Porém, em alguns casos é uma porosidade que fica interna, né? uhum. E aí, no momento de uma usinagem de desbaste ou de acabamento, acaba se encontrando essa porosidade, né? Legal. Aí, nesse caso, eu acho que nós teríamos que fazer não sei, talvez colocar alguma observação, Uhum, separando, né, defeitos que são aparentes, né, e defeitos que não são aparentes, né? Nesse caso, uma porosidade de fundição, eu entendo que é a responsabilidade da fundição, mesmo que ele uhum. seja encontrado durante o processo de usinagem. Ok. É, é, eu concordo. A gente já tinha se deparado com esse tipo de problema nos primeiros demonstradores, né? Tivemos tanto a parte de porosidade quanto a parte de incrustação, né, de areia no fundido. E às vezes é uma coisa que realmente não é detectável no início. Então, sim, acho que vale a pena, né,
criar, então, uma regra para que a gente consiga definir esses diferentes mecanismos de responsabilização. Aí, o que eu entendo, né? Que a gente vai ter depois que mergulhar para cada um dos serviços que são prestados e contratados, e a gente vê quais são os casos que esse serviço pode ser classificado como uma não conformidade aparente ou não aparente. No caso de projeto, validou o projeto, funciona, né? Isso. Pois é. Eu sou de projetos, né? Eu sou de engenharia de projetos. Se apresentou o projeto, a empresa olhou o projeto, fez uma análise do projeto, entrega do projeto, encerrou. Então, no caso, nessa situação, né, Fábio, não tem como a gente... Olha, se eu aprovei o projeto, aí 2 semanas depois fala assim, não, ó, tem um erro de projeto aqui. Então, esse tipo de coisa não deveria ser permitido, assim, né, dentro da plataforma. Até com uma proteção aí para as empresas, né? Bom, obrigado aí pelas interações. Vamos seguir aqui. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: caso haja alguma modificação dos inputs fornecidos pelo cliente durante a execução do serviço, o que deve ser feito? Então, tem alguns exemplos, né, de como isso acontece, e isso é mais comum do que a gente imagina, né? Vocês podem até dizer melhor isso. Mas o fornecedor da matéria-prima da chapa foi modificado, a usina, né, que vai manufaturar o blank aí, quando a simulação já havia sido feita. Então, isso vai implicar em oscilação de matéria-prima, né, em propriedades mecânicas e por aí vai. Ou até mesmo a chapa, né, foi manufaturada pela usina, mas existe uma tolerância ali, e aí você chegou com a chapa lá e mediu as propriedades dela, está diferente do que foi na simulação. Nesse caso, você precisa contornar, né? Agora, quando é uma mudança que não foi feita a partir de algo que a ferramentaria influenciou, por exemplo, quem define aonde vai ser produzida a chapa é a montadora ou o sistemista. Então, isso deveria ter um tipo de responsabilidade, né? Outro caso aqui, a geometria da peça estampada foi modificada após o início do projeto do ferramental, né? Então, de novo, não é uma modificação que parte da ferramentaria, mas a montadora percebe que cometeu um erro, faz ali uma correção e passa para a ferramentaria. Então, o que deve ser feito nesses casos? Bom, o cliente pode solicitar uma extensão de prazo e uma correção do serviço pagando um valor acordado com o fornecedor. Essa foi a unanimidade aqui das nossas 3 respostas, né? Acho que responsabilizar aquele que sofre é um problema muito grande e talvez isso pode até acontecer no nosso setor, né? Aí eu queria ouvir a opinião de vocês, se isso acontece, mas a gente gostaria que isso não acontecesse dentro da plataforma. Quando esse tipo de coisa acontece aí, né? Como que funciona com vocês? Tem uma mudança no meio do caminho sem aviso prévio? Boa tarde, André. Normalmente, quando tem uma mudança de projeto em si, uma alteração de CEPEM, normalmente, pelo menos a nossa ferramentaria aqui, a gente consegue negociar esse valor. Porém, a parte de prazo normalmente não muda. Prazo normalmente mantém igual, e aí a gente acaba tendo que arcar um pouco mais aí, ou com horas a mais, ou terceirizações. Muito raramente você consegue negociar essa parte de prazo. Eu imagino, porque a montadora é meio inflexível nessa questão de alterar a data de lançamento do carro, né, produção das peças e tudo mais. Mas aí, quando você fala, né, que é possível negociar, você falou sobre valores, não foi?
Correto. Isso. E aí como que funciona? Aí vocês conseguem adicionar um valor a mais no contrato? Como que funciona? Normalmente, sim, quando a modificação já vem por parte do cliente, Uhum. normalmente a gente já consegue negociar. Porque Tá. ele pede para verificar o impacto que aquela alteração vai ter no projeto, Tá. principalmente se o projeto já estiver finalizado. Agora, se o Uhum. projeto ainda está em andamento e aquela modificação ela não é tão impactante, Uhum. daí às vezes não é cobrado nada porque Uhum. não finalizou ou porque não vai ter um impacto financeiro maior. Entendi. Beleza. Então isso deveria ser um aspecto que deveria permitir algum tipo de flexibilidade, né, dentro do modelo de negócios aí da plataforma. Como fazer isso, né? Abrir um chamado, uma solicitação, alguma coisa assim. E aí você volta para a parte de negociação. Bom, obrigado. Obrigado, Deilson. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades da plataforma, atratividades da plataforma. O que tornaria a plataforma atrativa para a sua empresa? Então, por que eu passaria a usar a plataforma ao invés de só continuar fazendo as coisas como eu estou fazendo hoje? Aqui duas respostas marcaram, né? Segurança de pagamentos. Essa é uma tecla forte e chave que a gente está buscando resolver com a utilização da plataforma e principalmente melhorar a política de pagamentos para que a ferramentaria receba os valores nos momentos em que ela precisa sim do dinheiro, né? Os valores de pagamentos por etapas do serviço, prazo não foi colocado aqui. Outro fator importante, acesso a financiamentos ou condições de crédito facilitadas. Então, isso a gente vai buscar proporcionar também na plataforma. Possibilidade de especialização, como o corte de custos com serviços e o corte de custos com serviços adicionais. Compras de produtos, matéria-prima, software, etc., de forma mais barata. Então, isso aqui é algo que a gente tem que colocar no radar para que a plataforma também ofereça isso, né? Acesso facilitado a diversos fornecedores. Então, essa é a intenção da plataforma, que os diferentes fornecedores ganhem visibilidade no mercado. Padronização de serviços e componentes. Bons mecanismos de resolução de problemas e suporte. Programas de recompensas pelo uso de benefícios por fidelidade e desconto. Isso aqui é algo que a gente precisa pensar também. Até mesmo a gente ranquear, né, os fornecedores que têm trabalhado bem, dar feedback para quem está lá na plataforma sobre performance, né, desses fornecedores, notas e por aí vai. Benefícios para as empresas bem avaliadas, que é isso que eu estou falando. Aumento da visibilidade da sua empresa no mercado. Então, todos esses pontos aqui foram registrados com algum tipo de atrativo, com exceção do prazo de pagamentos e aumento da agilidade na entrega do serviço. Tá? Existe algum fator que evitaria a sua adesão à plataforma? Então, foi pontuado aqui como fator principal a dificuldade de negociação. Então, a gente precisa estabelecer um fluxo de negociação facilitado dentro da plataforma. Para isso, a gente tem que padronizar. Não tem muito para onde correr. Tá? Definição de responsabilidades é um fator de risco, né? E é um fator importante. Por isso que a gente está debatendo ele com esse formulário. A complexidade da gestão, falta de adesão das montadoras. Para resolver esse problema, né, que acho que ele é o crucial para nós, a gente está buscando entrar em contato com as montadoras, né? Na semana passada nós tivemos uma reunião com 2 montadoras e vamos estar entrando em contato com mais montadoras ao longo do projeto.
de maneira personalizada aí, para que a gente consiga o apoio das montadoras nas discussões que nós estamos propondo aqui. Então, se depois, né, alguma montadora estiver vendo o vídeo dessa gravação, quiser participar, basta entrar em contato conosco e através ou lá do nosso canal no YouTube, ou então eu vou depois disponibilizar os nossos e-mails aqui no chat, tá bom? Um outro fator, né, de risco é custos associados à plataforma. Então, se associar à plataforma causaria algum custo para a ferramentaria. Então, a gente tem que pensar direito, né, nisso, sobre o que impacta, como que você traz as ferramentarias para participar sem onerar demais isso aí. Na verdade, se não houver custo é melhor, né? Com os benefícios e sem custo é melhor ainda. Mas fatalmente algum custo vai ter. Seja a facilidade do crédito, por exemplo, você vai conseguir o financiamento, né? Isso vai vir com custo porque você está pegando um financiamento. Mas a ideia é que a plataforma seja o mais atrativo possível para as ferramentarias. Bom, não teve nenhuma dúvida sobre essa questão, e aí eu gostaria de ouvir de vocês aí sobre esses últimos pontos, né? Se teria mais algum fator de risco ou mais algum fator de atratividade para as empresas de vocês participarem da plataforma. Enquanto isso, eu vou pedir para o Henrique colocar aqui no chat os nossos e-mails, tá? Para quem quiser entrar em contato depois, conseguir entrar em contato conosco para participar do projeto. André, posso fazer uma pergunta? Claro. Para o pessoal que está aí, né, que trabalha no setor. Foi levantada essa questão da mudança de projeto, né? E isso é uma questão que pode, enfim, né, gerar algumas complexidades aí para a plataforma. Eu queria saber, assim, com qual frequência isso acontece, se acontece com muita frequência, ou se é algo pontual que eventualmente acontece. E aí, pessoal? Tem mais alguém ainda conosco das ferramentarias? Boa tarde, André Alves. Bem, essas modificações normalmente são pontuais, muito raramente tem uma alteração de CPM. Bom, obrigado. A gente colocou aqui no chat, tá? Está sendo mostrado aqui na tela os nossos e-mails, então andré.l@ufabc.edu.br é o meu e-mail, né? Eu sou professor aqui da UFABC e temos o e-mail do Henrique também, que é o bolsista do nosso P7, h.peres@aluno.ufabc.edu.br. Tá. Bom, diante desses questionários, né, a gente ainda vai deixar as respostas abertas dos formulários para que mais empresas respondam, mas a gente vai começar um novo formato aqui de definição, né, de requisitos para a plataforma. Agora a gente vai ter uma reunião a cada 15 dias, então a nossa próxima reunião é no dia 1º de julho, se eu não me engano, tá? Deixa eu só conferir aqui. Não, primeiro não, dia 8 de julho é a nossa próxima reunião. E até lá, eu acho que seria muito importante a gente conseguir
pensar em algumas questões de como a gente vai propor o modelo de funcionamento da plataforma, como nós já discutimos na última reunião. Se vai ser algo mais parecido com o Uber, se vai ser algo mais parecido com o iFood, né? Ou como foi sugerido, e na verdade acho que é por essa linha que a gente está pensando em estruturar, né? Um modelo híbrido entre esses dois tipos de modelo de negócio. Então eu convido a vocês para que participem da próxima reunião, no dia 8, onde a gente vai discutir mais a fundo esses temas, tá? Essa parte de como a plataforma ela deve funcionar, o tipo de modelo de negócio, né? Como vai funcionar o fluxo de contratação, esse tipo de coisa lá dentro. Tá bom? Na semana que vem, a gente não vai ficar sem atividade. Nós teremos uma reunião do grupo de trabalho de padronização, onde a gente vai definir algumas coisas, né? E a gente vai tratar mais especificamente de que tipos de componente a gente pode selecionar dos demonstradores que nós já construímos, né? Que foi um ferramental para estampar uma porta e para estampar uma coluna B, e que tipo de componentes a gente pode selecionar para fazer a padronização de componentes standard, né, dessas ferramentas, a padronização do processo de manufatura de um componente que seja fundido, depois tenha usinagem e tratamento superficial. O nosso intuito é o seguinte: nós temos alguns projetos, né, dentro do Demonstradores 2 correndo em paralelo. Um está estudando fundição, o outro está estudando usinagem e o outro está estudando padronização. Então a gente quer selecionar um item ou alguns itens que a gente possa fazer um experimento, né, dentro do projeto, para nós selecionarmos esses itens, padronizarmos o processo de manufatura, fundirmos, usinarmos e aí testarmos diferentes estratégias de usinagem, né, e fazer o tratamento superficial. Um dos planos que nós temos é justamente fazer, dentro da parte de fundição, uma especificação para o processo de fundição com isopor e comparar isso também com o processo de fundição por molde de areia que foi impresso 3D. Então essa é uma tecnologia que foi desenvolvida em um outro projeto do Mover, né? Antigamente era a Rota 2030, agora Mover, e a gente vai trabalhar em parceria também para fazer essa comparação entre essas duas técnicas de produção, elencando aí as suas vantagens, desvantagens, custos, né, limitações de dimensional e tudo mais. E a gente vai começar então a discutir isso na próxima reunião de padronização, tá? A gente pede a contribuição de todos vocês que estiverem interessados e fica aqui aberto o convite, tá bom? Diga, Eduardo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu acho que foi em algum momento aí a gente estava falando da questão de aceite, né? E de transferência de responsabilidade, e acho que foi o Fábio que comentou, né? Da questão de eventualmente ter algum problema que não é aparente, né? E aí eu fiquei pensando, talvez seja um momento aí da gente compartilhar e já tentar investigar. O que faria mais sentido? Pensando lá numa falha intersticial, lá interna do bloco fundido, o que faria mais sentido? A gente ter como se fosse um checklist para um aceite técnico, com os pontos que são aparentes, mas deixando em aberto para esse tipo específico, listado e especificado de falha que venha a ser identificado, ser responsabilidade do fornecedor, ou faria mais sentido, já para o aceite técnico, incluir
por exemplo, um laudo de ultrassom, de raio-x, de líquido penetrante, no caso de uma solda. O que faria mais sentido? Um checklist parcial, com aquilo que é identificável e que é evidente, e a brecha para se questionar depois tecnicamente, ou já pensar num checklist para aceite técnico que contemple tudo, independente de... E aí a gente tem que considerar custos, complexidade técnica. Então, não sei se o próprio Fábio ou o pessoal que está aí junto, se poderia me ajudar a entender melhor o que seria mais razoável. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eu entendi, né, a sua colocação, eu concordo com ela, só que eu não sei as outras ferramentarias, né, mas aqui na Toyota nós nunca fizemos esse processo de raio-x em base fundida, sabe? Eu não sei se outras ferramentarias realizam esse tipo de análise, né, mas a empresa da fundição ela faz a verificação, né, e a entrega. E o que acontece conosco é meio que esse acordo de ambas as partes, de se tiver algum problema interno, né, volta a conversar com a empresa de fundição. Mas eu não sei se comercialmente é possível fazer essa análise de raio-x, né, para amarrar esse processo. Eu acho que é válido, né, mas eu não sei se comercialmente isso já acontece. No caso da Toyota, não acontece ainda, pelo menos. Fábio, obrigado aí pela tua resposta, mas eu vou emendar uma outra pergunta em função da tua resposta. Nesse caso específico, vamos imaginar que tem uma falha significativa lá na massa do fundido, e você descobre isso na usinagem. Não é uma coisa fácil de tratar e de reverter e de contornar naquele momento. Então, será que o custo dessa não conformidade não é maior do que... E assim, eu falei do raio-x, do ultrassom, do líquido penetrante como exemplo, tá? Eu estou pensando em garantias técnicas de integridade do material fornecido. Será que o custo da não conformidade e o impacto no teu lead time, eventualmente, para o lançamento do produto, não é maior do que uma garantia técnica mais segura, mais robusta? E aí eu estou perguntando mesmo, né? Você é da Toyota, você é da montadora e a gente precisa ouvir a tua opinião. Para ser sincero, eu acho que a gente nunca colocou isso na ponta do lápis, né? Mas existe sim essa possibilidade, né? Mas isso nunca foi feito. Esse estudo nunca foi muito aprofundado aqui na Toyota. E você acha que valeria a pena a gente cogitar essa possibilidade, ainda que em termos de estudo? Eu acho que talvez teria que ter uma amostragem um pouco maior, né? Por exemplo, a Toyota hoje ela fabrica alguns mods aqui no Brasil, né? Mas alguns mods ainda vêm de fora, né? Então, eu acho que sim, acho que vale a pena essa discussão, né? Mas eu acredito que para ser um pouco mais relevante a gente precisa aumentar a nossa amostragem. Perfeito. Então, incluir outras ferramentarias, né? Ferramentarias de portes médio e grande para verificar, né, a opinião e como eles consideram essa possibilidade. Perfeito. Obrigado, viu, Fábio? O Deilson também queria falar. Diga aí, Deilson. Deilson. Desculpa, eu estava desligado o áudio. Tudo bem. Então, Eduardo, complementando um pouco o que você falou com relação ao raio-x, né? Isso é importantíssimo e interessante para a gente. Só que hoje o custo no Brasil ainda é muito inviável para fazer esse tipo de trabalho. Porque, infelizmente, são poucos os que fazem. Nós chegamos a fazer uma análise uma vez aqui na empresa, justamente porque nós tivemos alguns problemas com uma fundição, mas, infelizmente, o custo de usinagem ainda saía mais barato do que fazer o raio-x antes mesmo de iniciar esse trabalho. É melhor correr o risco do que ter esse custo, na prática? Sim, na prática, hoje, sim. Tá. Devido poucos fazerem esse tipo de trabalho aqui. Eu acho que só tem uma ou duas empresas no Brasil que fazem. E só fazem para eles, né? Mas esse seria o empecilho. Vamos imaginar que eu conseguisse o milagre de conseguir algumas empresas que prestam esse serviço a custos competitivos que se diluam no preço do material.
tecnicamente seria uma boa alternativa. Aí seria uma boa alternativa dependendo da quantidade de impurezas que ele vai pegar, porque tem também um range ali que ele consegue absorver. Sim. Se for uma impureza grande, ele pega, se for uma impureza pequena, não pega. E às vezes a impureza que tem nos fundidos, pelo menos nas de hoje, eles têm melhorado bastante, as empresas de fundição. Então, quase não está se pegando mais esse tipo de impureza, digamos assim, quando se trata de uma peça de pele, por exemplo. É mais fácil você rebaixar a usinagem até sair a impureza do que soldar, porque a solda vai revelar ali na hora de estampar. Então, tem algumas coisas que dá para ser feito e que ainda assim o custo sai mais em conta. Agora, claro, se a gente conseguir empresas que consigam fazer esse raio-x com um custo baixo, com certeza, para as ferramentarias, isso seria o melhor do mundo. Legal, Denilson. Obrigado aí. Obrigado você, o Fábio e o professor André. Já tenho material para refletir aqui bastante com os comentários de vocês. Obrigado pela ajuda aí. Bom, obrigado, Eduardo, por esse ponto que você levantou, e a gente vai encerrar agora aqui a nossa reunião, né? Tá chegando o nosso horário, e fica aí o convite, então, para quem quiser participar na reunião da próxima semana sobre padronização. A gente vai tratar sobre os temas que eu já comentei com vocês, e aí o nosso próximo encontro para falar sobre a plataforma vai ser no dia 8 de julho, tá bom? Mesmo horário aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, boa tarde. Ok, muito obrigado. Falou, gente. Obrigado. Não tem energia para 3D?